Meus amigos, imaginem a seguinte situação. Uma situação hipotética, tendo como causa o coroa político de Wuhan. Empresas brasileiras de pequeno e médio porte simplesmente fechando. Fechando por falta de mercadorias, por falta de fornecedores. As empresas grandes, por sua vez, desacelerando ao máximo, justamente porque não tem um comércio para escoar a sua produção. Todos perdendo, empresas pequenas, médias e grandes, fechando as portas e mandando os seus funcionários para casa. Imaginem um quadro em que o Brasil simplesmente para. É claro que todos levarão o problema ao presidente Jair Bolsonaro. Bem, daí vem a outra parte do exercício de imaginação. Imagine, então, o presidente Bolsonaro chamando para uma conversa no Palácio do Planalto as lideranças de todos os partidos do Congresso. Bem sabemos que no Brasil 99,99% dos partidos são de esquerda e, portanto, adversários de Bolsonaro. A imaginação que eu vos peço é a seguinte: que Bolsonaro consulte gente como, por exemplo, Maria do Rosário, ou Gleisi Hoffmann, ou Fernando Henrique Cardoso, ou melhor, os seus novos bonecos de ventríloco, ou até mesmo gente como Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, Palhaço Tiririca, Jogador Romário, enfim, que Bolsonaro convoque essa gente para uma solução, para encontrar junto a essa gente uma solução para salvar o Brasil. Agora, a terceira parte da imaginação. Imagine, por exemplo, Maria do Rosário apresentando uma exigência em nome de PT e PSOL. Libertação imediata de todos os presos, de Champinha à garota Suzy, a garota do Fantástico. Ou então, liberação ou aprovação do aborto imediatamente, em escala industrial, financiado com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte. Mais fechamento da Petrobras, implantação imediata dos carros elétricos e assim por diante. Tudo para salvar o Brasil. Agora, a quarta parte da imaginação, a mais terrível de todas. Imagine Bolsonaro aceitando as exigências das lideranças políticas e já pensando em colocá-las em prática um dia após a sugestão. Imaginaram? Pois bem, esse é um quadro evidentemente apocalíptico, mas não é ficção. Está acontecendo agora nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Sinto dizer, mas tenho uma má notícia nesta segunda-feira, 16 de março. Donald Trump parece que do nada resolveu aceitar o jogo dos democratas, que fizeram mais ou menos essas exigências num encontro que tiveram na sexta-feira com lideranças do Partido Republicano para encontrarem juntos a saída para a crise. Entre as exigências dos democratas estão uma proposta de benefícios de desemprego, o Medicare, a saúde gratuita para todos, vale-refeição gratuito para todos, aposentadorias pagas por doença e, surpreendentemente, aborto financiado pelos contribuintes. A proposta dos republicanos, um pouco mais
consciente ou um pouco mais adequada à realidade, previa a concentração de recursos em pequenas e médias empresas, propondo empréstimos sem juros e uma suspensão do imposto sobre salários. Bem, desse encontro, o que ficou acordado é que as exigências da esquerda prevalecerão, exceto, claro, fornecer aborto financiado pelo contribuinte. Esse foi o único item rejeitado pelos republicanos. Já os democratas rejeitaram todas as propostas dos republicanos. Nada de querer salvar empresa agora. Agora vamos dar dinheiro para o povo ficar em casa. Dinheiro, médicos, medicina gratuita, remédios gratuitos, aposentadorias para quem tem mais de 60 anos e vale transporte gratuito também. Bem, como a indústria estará fechada, é evidente que esses recursos sairão do bolso do próprio contribuinte, até secar. Evidente, porque Trump já havia anunciado na mesma semana, dessa reunião, a semana passada, a ajuda de 50 bilhões de dólares para pequenas e médias empresas em estados e municípios mais atingidos pela crise. Pois é, isso não bastará, evidentemente. A esquerda encontrou uma brecha por conta da realidade fictícia do coroa de Wuhan para impor a sua agenda que já havia sido anunciado o ano passado com o pomposo nome de Green New Deal. É uma agenda destinada a destruir o capitalismo. E Trump tem aceitado. Aliás, em comum acordo, o Partido Republicano e Democrata chegaram à conclusão de que os dois podem fornecer, ou melhor, que os Estados Unidos, o governo, deve fornecer testes do coroa gratuito para todos. Esse foi o acordo combinado entre republicanos e democratas. Os democratas aceitaram essa proposta, mas as outras dos republicanos não passaram. Passou toda a exigência da esquerda, dos democratas, esquerda e globalistas. Seria como aqui, Bolsonaro aceitar, por exemplo, que para salvar o Brasil do coroa de Wuhan, é preciso soltar champinha imediatamente. Assim como a menina do Fantástico, como eu disse, a garota Suzy. Pois é, o que é o Green New Deal? Uma matéria do Federalista de hoje diz o seguinte: o Green New Deal, ou o New Deal verde, só poderia dar certo num quadro de estranho pavor e desespero, porque ele prevê esmagar o capitalismo, colocar em pânico a indústria de petróleo e gás, acabar com as viagens e controlar a população. Esse é o plano, o projeto da esquerda apresentado no ano passado por Alexandria Ocasio-Cortez e os seus companheiros de Partido Democrata. Bem, é claro que ninguém levou a sério as propostas do Green New Deal. Simplesmente acabar com a distribuição de gasolina nos postos, fechar as refinarias e cortar a importação de petróleo ou extração de petróleo da noite para o dia. Quem levaria a sério uma proposta dessa? Só uma sociedade enlouquecida.
Pois bem, a proposta do Green New Deal será levada avante agora, em que a sociedade não só americana, mas europeia, entrou em parafuso, simplesmente enlouqueceu por por um vírus político que veio para quebrar mesmo, destruir o capitalismo. Pois é, em outras circunstâncias, a proposta da esquerda não faria nenhum sentido, mas agora faz. Agora faz porque da noite para o dia inventou-se um inimigo mundial capaz de destruir a humanidade. Eu digo, inventou-se. Agora vamos voltar só um pouquinho no tempo. Há alguns anos atrás se dizia que os globalistas estavam preparando a chegada de um inimigo mundial, porque a melhor maneira ou o caminho mais curto para a implantação de um governo mundial era um inimigo mundial. E aí, claro, especulou-se e muito apostou-se tudo na questão climática. Só que como a questão climática não está necessariamente no controle dos globalistas, por mais instável que seja o clima, achou-se por bem inventar algo um pouco mais eficiente para gerar o pânico mundial. Aí pensou-se até mesmo numa espécie de invasão alienígena. Sim, haveria um contato e desse contato entraríamos em pânico porque uma invasão alienígena vinha para destruir o planeta inteiro. Portanto, era preciso criar uma força e um governo mundial para combatê-lo. Acontece que alguém logo se lembrou, mas espera aí. Se inventarmos a história de um alienígena que vem para destruir a Terra, estaremos, quem sabe, dando ao povo o direito de armar-se. E alguém respondeu, puxa, é verdade, essa ideia não prospera, vamos inventar outra coisa. O tempo passou e a outra coisa chegou, um inimigo mundial. Do inimigo mundial para um governo mundial, meus amigos, falta só um passito de galo. Principalmente agora que Donald Trump, estranhamente, mas põe estranhamente nisso, começa a ceder às exigências da esquerda. Até depois.